Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comentar ali um pouquinho, um pequeno resumo sobre a posição prona, as principais evidências, indicações, a indicação, melhor dizendo, contraindicações e quando interromper. E o que sabemos sobre as linhas de desfecho, que o principal delas é a mortalidade. Vamos lá, onde está posicionada, ali onde se encontra posicionada a posição prona? Primeira coisa, ela não é terapia de resgate, é terapia de primeira linha em condições em pacientes com SRA. Para deixar bem aberto aqui, ou bem claro, existe então duas terapias fortes em SRA. Posição prona, número 2, comparação de volume corrente alto ou baixo, favorecendo o volume corrente baixo em STRA. Então só existem duas linhas ali de tratamento com forte evidência, volume corrente baixo e posição prona. Mas a driving pressure menor ou igual a 15. Lembrar que ela foi um estudo baseado num cálculo de regressão. Não foi, passou pelo crivo ainda de estudo controlado, randomizado, direitinho. Então, não passou ainda, a gente está aguardando esse estudo ali sobre a driving pressure. Então, não devo obedecê-la? Não, você deve obedecê-la, tem muito embasamento fisiológico para obedecê-la. E o estudo do Amato mostrou ali que quando ela começa a se elevar, passar de valor de 15, há um incremento de mortalidade. Então sim, deve obedecê-la, mas só estou lhe falando ali que estudo controlado randomizado só tem duas bases, dois pilares até o momento, que é o volume corrente mais baixo, reduziu a mortalidade com um volume não controlado ou aberto, e a posição prona, que é o estudo do professor Claudio Guerrin, de 2013, que é o Proceva. Então, já entendemos aqui onde ela está posicionada. Primeira linha, essa é um dos pilares ali no tratamento com Monte Mas Marda, ela é nova? Não, ela não é nova, ela é bem antiga. Tem relatos 76, 74 ali, na anestesiologia ali, mostrando ali já o posicionamento prona ali como terapia de cuidado. Então, ela tem ali uma linha ali, ela não é tão nova não, então já tem um bom tempo, ela vai completar no que vem ali, se você assistir esse vídeo recente, ali por volta dos seus 50 anos. Marda, me fala um pouquinho da linha do tempo da relação à posição prona. Como eu falei, 74, 76 ali já tinham estudos publicados com a posição prona, são os primeiros relatos, só que depois ela caiu no esquecimento, porque basicamente não se entendia ali o seu efeito tempo dependente, que eu vou falar depois. Ela retorna o uso ali nos 1990, anos 2000 ali, vários, Paulo Pelosi, o próprio Claudio Guerrin ali tentou ali, Gattinone, uma galera ali tentou publicar, falar de indicações, desfechos, que melhorava a oxigenação, mas não tinha impacto na mortalidade. Então, alguns pronavam, outros não, e a quantidade de horas é totalmente variável. Você observar, tem estudo de 97 do professor Richard Albert, Paulo Pelosi em 98, Pelosi com Gatino em 2012, o próprio Claudio Guerrin tem um estudo de 2004 também, junto dele saiu o estudo do Volman, tem Taccone 2009, Rocher Campo 2011, tem vários estudos. Mas o estudo que mudou realmente ali, que criou então esse pilar da posição prona, é o estudo do Claudio Guerrin de 2013, que é o estudo ali do acrônimo chamado Proceva. Esse estudo sim que foi o divisor de águas ali, falando, não, tem que pronar, mas o tempo mínimo ideal para ter redução de mortalidade é 16 horas. Abaixo disso daí, os incrementos de sobrevida eles se tornam menores. E se você observar a meta-análise de 2017 ali, revisão sistemática meta-análise, mostra que tempos inferiores a 16 horas aparentemente não falam a favor a posição prona. Então percebemos então que a posição prona ela é uma terapia tempo dependente. Então esse foi o estudo ali basicamente do saiu no New England, uma revista com um fator de impacto muito forte, e recomendo você a leitura. Vamos lá, falar um pouquinho dos mecanismos fisiológicos da posição prona. Basicamente, a posição prona, eu digo que ela tem três pilares muito fortes. Ela melhora a areação pulmonar onde deveria melhorar, na região ali posterior, a região ali dependente quando o paciente está em supino, vou falar muito sobre isso, melhora a areação pulmonar. Número 2, ela promove uma melhor redistribuição do fluxo sanguíneo para essas áreas ventiladas, já que agora o paciente está em posição prona, fazendo esse match, essa correspondência entre uma melhor relação ventilação-perfusão, é o segundo pilar. E a terceira opção, ela deixa mais homogênea a pressão transpulmonar. Então, três pilares. Número 1, areação pulmonar, ela melhora. Número 2, equilibra a relação ventilação-perfusão, deixa essa correspondência melhor, em inglês eles chamam de shape matching, basicamente equilibra essa correspondência. Número 3,
existe um melhor controle também, ou uma melhor, deixar mais homogêneo em relação à pressão transpulmonar. Então, primeiro aqui colocando aumentar a área pulmonar do pulmão não dependente, ou seja, basicamente quando o pulmão ele tem um formato mais cônico, ou seja, nós temos ali alvéolos mais insuflados ali para cima na região ventral e alvéolos mais pressionados ali para a pressão superimposta na região dorsal, isso na posição supina, e o pulmão tem um formato cônico. Automaticamente eu tenho mais alvéolos viáveis na parte de trás, na parte dorsal do pulmão. Porém, esses alvéolos estão sendo pressionados pelo edema superimposto do SRA, que basicamente ali é uma resposta inflamatória ali pulmonar e que gera esse edema superimposto, e eu não tenho ainda o mecanismo ainda do mediastino, da parte hilar, comprimindo ali aquele pulmão. Então, as zonas melhores ventiláveis estão sendo comprimidas, ou seja, eu tenho os alvéolos mais pressionados por essa região. Automaticamente também eu tenho um pensamento que a parede torácica ou a cavidade, a caixa torácica, ela tem um formato mais cilíndrico. O pulmão ele é cônico, então basicamente aquela parte de baixo ela tem dois mecanismos muito fortes para compressão, a própria caixa e basicamente a gravidade. Quando o paciente é colocado em posição prona, você libera essa região não dependente, agora a região dorsal vai para cima, e esses alvéolos agora são mais ventiláveis, agora estão livres ali para ter contato com o fluxo sanguíneo, melhorando então tanto a aeração como a relação ventilação-perfusão. Justamente por esse formato cônico, eu tenho mais área ventilável na região dorsal e essa área agora vai para cima, retirando então essa pressão superimposta, aliviando também a zona mediastinal sobre essa área do parênquima pulmonar, justamente por esse formato cônico do pulmão, esse formato mais cilíndrico da caixa torácica. O segundo é o posicionamento das estruturas mediastinais, ou seja, você observa ali supino, prona, supino, nessa imagem aqui do professor Luciano Gatineau em 2019, que basicamente a área mediastinal ela faz com maior compressão aí na região dorsal, que é a área que precisa ser melhor ventilável. Então, quando o paciente é colocado na posição prona, essa região vai para cima e de certa forma se livra dessa região mediastinal. Então, basicamente essa zona dependente dorsal que estava na posição supina, agora vai virando uma zona não dependente e uma zona que vai sofrer menos pela pressão imposta pelas estruturas mediastinais. Tudo isso vai melhorar o que, Mário? A ventilação, a areação pulmonar e também, automaticamente você vai ver depois, vai melhorar a relação ventilação-perfusão, melhorando também o colapso pulmonar. A terceira, eu digo, mas acho que a mais importante é a melhora do fluxo sanguíneo, da relação ventilação-perfusão. Como eu tenho agora uma área ventilável, mais ventilável para cima, a área do fluxo sanguíneo que também está melhor entregue, melhor disposta, também é da região dorsal. Marda, e quando eu coloco esse pulmão agora em prona, o fluxo sanguíneo também não inverte, não vai ficar melhor na região ventral? Não. O fluxo sanguíneo tem pouco impacto ali com basicamente a gravidade. Ele tem basicamente outras relações, não necessariamente com a gravidade. Então ele também continua seguindo ali a região dorsal, que era a área anterior que ele estava. Quando ele estava em supino, ele estava na dorsal, e quando colocado em prono, ele também continua em maior impacto, maior fluxo na região dorsal. Isso então, a região dorsal está agora em cima, ele também continua em cima, isso melhora a ventilação-perfusão. Lembrar que o adequado é uma ventilação-perfusão próxima a 1. Isso gera ali então unidades ventiláveis e unidades também perfundidas. Você observa também ali, através dessas imagens, um formato mais cônico, como melhora a perfusão pulmonar quando o indivíduo é colocado em posição prona. Você percebe também na imagem aqui à direita, ali como o fluxo sanguíneo pouco se modifica quando colocado na posição prona, ou seja, quando ele está em supino ele é melhor em dorsal e quando ele está em prona também ele permanece melhor em dorsal, agora em contato com a zona ventilável. Essa interação é a parte caixa torácica cilíndrica e parênquima pulmonar cônica. Eles chamam em inglês Shape Matching Gravity, ou seja, basicamente essa correspondência entre a caixa torácica e o pulmão. Isso é interessante porque, pensa comigo, basicamente tem duas forças. A gravidade impondo pressão sobre a zona inferior, a zona dorsal, e eu tenho também a própria área cilíndrica da caixa torácica. Em cima está tudo favorável, por quê? Na parte superior, na parte ventral, eu tenho menor pressão da gravidade e menor pressão também na zona cilíndrica da caixa torácica, já que o formato do pulmão é cônico. Quando eu colocar o pulmão agora em ventral, essa parte que estava basicamente
com a pressão superimposta da gravidade, agora é liberada, ele tem mais ventilação. Agora, em posição prona, a região dorsal agora tem melhor ventilação. Mas, Marta, tem um pequeno problema agora. A região ventral agora vai sofrer mais com a pressão da gravidade. Correto, apesar de ela sofrer um pouquinho mais com a pressão da gravidade, ela vai sofrer menos com a pressão cilíndrica da caixa torácica. Por quê? Porque é em formato cônico. Então, de certa forma, se equilibra. Se colocasse numa balança supina e prona, a zona total ventilável entre dorso e ventre ainda é melhor na posição prona, em comparação à posição supina, justamente por esse pensamento de duas forças, gravidade e pressão da caixa torácica no formato cilíndrico e pulmão no seu formato cônico. Então, melhora a interação caixa torácica e parênquima pulmonar. Outra coisa que é muito importante, que diminui ali a incidência, ali, possivelmente, que eu digo uma coisa muito importante na posição prona, é essa forma mais homogênea da pressão transpulmonar. Na posição supina, você observa nessa imagem que os alvéolos ali da posição ventral estão bem insuflados. Já da região dorsal estão pouco insuflados. Ele fala, então, está muito insuflado, a pressão transpulmonar é maior em cima do que embaixo. Correto, só que essa pressão ela é desequilibrada, ela é muito alta em cima e muito baixa na região dorsal. Quando o paciente é colocado ali na posição prona, basicamente a região dorsal agora recebe mais ventilação e a região ventral recebe menos ventilação. Contudo, esse equilíbrio dessa pressão transpulmonar é melhor, ou seja, não tem uma zona muito pressionada e uma zona menos pressionada. Lembrando que a pressão transpulmonar, num paciente paralisado, basicamente em repouso muscular, a gente pode inferir através da pressão de distensão na ausência de um catéter de pressão esofágica. E, resumo da ópera, melhora então ventilação perfusão, maior ventilação da região dorsal, diminui então essa fração de shunt nas zonas que não estavam ventiláveis, reduz também a fração de espaço morto, e eu gosto muito dessa parte também, que deixa mais homogênea a pressão transpulmonar, reduzindo também o risco ali de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então vamos falar um pouquinho do Proceva agora, que é basicamente o que determinou ali, a partir de 2013, que a prona sim reduzia a mortalidade. Antes disso, os tempos eram variáveis, alguns grupos faziam, outros não, mas não encontravam resultados consistentes, sempre baseado ali na mortalidade. Então foi um estudo controlado, randomizado, mais de 400 pacientes, basicamente a relação PaO2 e FO2 média era menor que 150, com a FO2 do ventilador maior que 60%, e o tempo de prona mínima era 16 horas. A mortalidade em 28 dias, comparado prona com supino, era bem menor, 16% em relação à prona e 32% em relação à supina. Em 90 dias, 23% mais ou menos em prona e 40% para o grupo supino. Então, sim, foi significativo, principalmente nos 28 dias, que a prona poderia reduzir, então, mortalidade. Uma dica desse estudo é: faça de forma precoce, não espere dias e dias para iniciar a posição prona. De preferência, faça ali nas primeiras 48 horas. Tanto que Claude Guérin vem em 2020 reforçando através de outro estudo ali esses pontos de 2013. Outra dica é uma terapia tempo-dependente, ou seja, se for possível seguir às 16 horas, deve-se seguir às 16 horas, porque realmente os desfechos são dependentes do tempo. Não espere também que, se às vezes nas primeiras horas o paciente não responder, você vai tirar ele da posição. Não faça isso. Espere o tempo mínimo. Vamos lá, um pouquinho mais à frente. Um pouquinho sobre o estudo do Claude Guérin é o seguinte: você pode observar, você pode contestar às vezes, a característica da amostra poderia ser um pouco diferente, o grupo prona era um pouco melhor que o grupo supina, por isso que a mortalidade reduziu. Não, você vai observar, a amostra era bem equivalente. Você observar, o volume corrente era muito parecido, o volume corrente por peso predito era muito parecido, a frequência respiratória, a PIP utilizada, a FO2 entre os grupos, a pressão de platô, até a complacência, a relação, tudo era muito próximo, entendeu? A PaCO2 também, isso aqui é um ponto bem interessante sobre esse estudo do Claude Guérin, é que a gente tem muito na nossa cabeça que o paciente que melhora a relação PaO2 a FO2, eu consigo diminuir a FO2 no ventilador mecânico, esse paciente respondedor é o paciente que deve morrer menos no final. E nesse estudo não, ele mostrou algo interessante, que a redução da PaCO2 após a pronação, que é interessante. Por quê? Possivelmente a redução da PaCO2 gera uma ventilação mais homogênea, uma melhora de complacência, e isso sim reduz o risco de vírus, isso pode reduzir então a mortalidade. E perceba também aqui no final ali o pH e o bicarbonato também no semelhante nas amostras. Outra coisa muito interessante que
pode ser colocado também, mas dos grupos eram heterogêneos também não. Você observa também que no contexto de falhas orgânicas ou de falha de algum órgão também era muito parecido, em questão metabólica, questão renal, questão hepática, a presença ou não de doença oncológica e pacientes com doença pulmonar obstrutiva. Da mesma forma, pacientes com critério de sepse, choque séptico, basicamente os critérios de gravidade eram muito semelhantes. E também, se colocado o índice de massa corpórea, também era bem semelhante. Outro ponto importante é, o paciente que estava em posição prona, acho que não estava utilizando vasopressores. Sim, ele estava utilizando vasopressores quase na mesma equivalência que o grupo supino. Então, droga vasoativa não necessariamente é um critério de interrupção ou de não realizar a posição prona. Se você observar agora o estudo do Claudio Guerra de 2020, ele fala que não, que basicamente vasopressor não é ali uma contraindicação, desde que o paciente tenha uma hemodinâmica adequada. Bloqueio neuromuscular, basicamente o grupo prono usou, considera mais bloqueio neuromuscular. Ali isso também deve ter proporcionado também um menor risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação. Terapia renal substitutiva, basicamente hemodiálise, e glucorticoides também, basicamente era bem semelhante entre os grupos. Basicamente, não realizava pronação nos grupos com uma única contraindicação, basicamente a pressão arterial média menor que 65. Então, você percebe o quê? Que eles basicamente se baseavam a contraindicação apenas na hemodinâmica. Perceba que 91% do grupo prono usou bloqueador, isso também pode ter reduzido o risco de vire. Porém, um grupo, ou seja, 9%, não usou bloqueio neuromuscular, ou seja, é possível realizar sim a posição prona sem bloqueio neuromuscular, desde que esteja o paciente passivo, sem assincronia, sem esforço muscular, com cedo analgesia. As contraindicações, segundo ali, eu acho bem legal o documento realizado pela Sobrafé, eles botam com absoluta arritmias graves agudas, fraturas pélvicas e pressão intracraniana não monitorizada ou elevada. E basicamente o Claudio Guerrin ele coloca como quase uma contraindicação única, só absoluta, as fraturas vertebrais ali. O resto ele coloca tudo como fosse ali uma contraindicação relativa. Relativas são inúmeras, eu não vou ler, você pode depois dar um pause aqui no vídeo e seguir, mas coloca alguns pontos, como traqueostomia recente, alguns ferimentos de face, instabilidade hemodinâmica, parada respiratória recente, então são todas relativas, desde que a sua equipe concorde ali e veja estabilidade tanto neurológica, respiratória e hemodinâmica do seu doente para seguir com a pronação. Aqui mais ali um passo, então você pode depois pausar o vídeo e seguir. Esse documento aqui é da Sobrafé ali, liberado durante o período pandêmico. E quando interromper? Existem duas opções de você interromper a posição prona. Primeiro, com critérios de melhora, ou seja, o paciente melhorou a relação PaO2 a FO2, ali está maior que 150, com PIP menor ou igual a 10, com FO2 menor ou igual a 60, por pelo menos 4 horas desde a última sessão, ou seja, ele sustentou a oxigenação, então aparentemente pode ser interrompida a posição prona por critério de melhora. E critério de piora, Amado? Basicamente, isso aqui tem que ser bem enfatizado. Se seu paciente não melhora nas primeiras 2, 3 horas ou 4 horas, você não interrompe a posição prona. Você precisa esperar às 16 horas ou 20 horas do paciente na posição prona ali para observar o melhor. Em alguns grupos, como tem 2 estudos que eu vou colocar no final, eles esperaram até mais de 24 horas para observar ali a melhora na posição prona. Então, só se tira o paciente da posição prona, na piora na posição prona, se houver uma redução da relação PF em 20% durante a manobra da posição prona. E alguns grupos colocam até mesmo se isso for de forma seguida. Tenta-se uma vez, aconteceu, tenta-se de novo, aconteceu, e às vezes 2 ou 3 vezes a mesma coisa, se considera o paciente mais não respondedor. Ou complicações relacionadas na posição prona, seja uma parada cardiorrespiratória, uma piora hemodinâmica, uma piora do status cerebral, uma grande piora ali da mecânica ventilatória, tá bom? Aquela frase que a gente observava muito, o paciente tem que melhorar a relação PF em torno de 20%, e aí, ou a PaO2 isolado de 10 milímetros de mercúrio inicialmente, nas primeiras 2 horas, isso não é verdade, ou seja, você deve manter o paciente na posição prona se não houver critério de piora, ou seja, mantenha o paciente na posição ali pelo menos às 16 horas. Às vezes o paciente não responde nas primeiras horas e vai responder nas últimas horas da sessão, da posição prona. Então não tire o seu paciente se ele não respondeu nas primeiras horas de sessão. Lembre-se, o processo é tempo dependente. Algumas perguntas também que eu sempre ouço, eu acho que esse estudo aqui, de novo do Claudio Guerra de 2020, ele veio trazendo algumas condições interessantes. Ele falou o seguinte, quando, como eu devo fazer? Posso continuar fazendo? Eu botei aqui na interrogação desse slide. Sim, você deve continuar fazendo a posição prona, mesmo que o seu paciente ali ele melhore na posição prona e quando colocado na posição supina ele volte a piorar. Ele está falando o seguinte, eu quero ficar na posição prona. E sim, você deve continuar fazendo até ter melhora sustentada. Mário, eu tenho 7 dias fazendo. Continue.
Eu tenho 15 dias fazendo. Continue. Enquanto seu paciente estiver respondendo na posição prona, você deve continuar. No grupo do Claudine Guerri, por exemplo, teve pacientes que sim perseguiram a posição prona por mais tempo. E se ele continuar respondendo, nós devemos continuar. Marden, meu paciente melhorou e eu interrompi por melhora, mas ele teve um novo quadro infeccioso, piorou de novo. Eu posso seguir com a posição prona? Posso retomar? Pode também retomar. No grupo do estudo do Claudine Guerri, houve também essas opções também de paciente, às vezes, retomar ali a posição. E Claudine Guerri, em 2020 falou o seguinte, ele resumiu ali basicamente nesse estudo o seguinte: relação PaO2 menor que 150 em pacientes com SRA. Realize pelo menos as primeiras 48 horas de forma precoce. Mantenha pelo menos 16 a 20 horas. Tenha protocolo equipes treinadas, pelo menos 3 participantes, de 3 a 5 participantes ou terapeutas para conseguir realizar a manobra. E a única contraindicação absoluta é instabilidade coluna vertebral. As outras, para eles, são todas relativas. Prona prolongada. Tem 2 estudos ali. Basicamente, esse aqui é o mais comentado, basicamente devido ao N. Ele fala o seguinte: a prona pode ser estendida assim por mais de 24 horas. Ele observou que quando a prona era perseguida por mais de 24 horas, a resposta sustentada após aquele cíclico maior que 24 horas era melhor do que o dos pacientes que ficavam ali com tempo de posicionamento de 16 a 20 horas. O que isso pode inferir? O que isso pode ajudar? No caso, uma equipe muito pequena, onde não dá para ficar pronando e supinando muito tempo, porque a equipe está reduzida, é possível sim manter uma prona por maior de 24 horas, desde que seja cuidado com a pele e com a face do paciente e os coxins ali em algumas condições, ali que a gente pode ter gestação, o paciente ali com MC muito elevado, para retirar ali a pressão intraabdominal, é possível sim manter o paciente mais de 24 horas. Esse estudo mostrou ali uma resposta sustentada melhor para aquele grupo que conseguiu manter ali a posição prona mais de 24 horas. Aqui um segundo estudo, também só com N um pouquinho menor, foi comparado ali a 16 e 36 horas, também o grupo que ficava mais tempo na posição prona também tinha uma resposta sustentada melhor, porém o N ali é um pouco menor. Marden, em ECMO VV, é possível? Sim, esse estudo também mostra também que é possível fazer juntos. Nesse estudo mostrou que a mortalidade intra-hospitalar foi menor de 49,7% para o grupo prona e 60,1% no grupo supina. Então sim, é possível. Resumo da ópera de 2017, basicamente é uma revisão sistemática com meta-análise ali, falando da posição prona. Basicamente, você tem que aprender uma coisa: a posição prona ela é tempo dependente, ou seja, você precisa manter pelo menos 16 a 20 horas. Não interromper a posição prona se o seu paciente não respondeu nas primeiras horas. E se ele responde na posição prona e ele volta a desaturar na posição supina, espere um tempo e retorne para a posição prona, ou seja, o seu paciente quer ficar naquela posição até encontrar a melhora sustentada. Como mostra aqui essa revisão sistemática, ali com meta-análise, onde a posição prona foi, no caso ali, ela ganhou, ela foi a favor ali na redução da mortalidade entre os estudos. Outra coisa importante é o tempo, ou seja, a posição prona é a primeira linha no SARA e ela é tempo dependente. Beleza? Espero ter respondido ali as suas principais dúvidas sobre a posição prona e qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço, tchau, tchau.